Oi, irmãos, bem-vindo ao nosso canal, a paz do Senhor Jesus Cristo, certo? Bem-vindo ao canal Nova Graça, onde Deus sempre tem uma palavra abençoada para nos edificar. Amados, eu vou dar continuidade aqui ao tema que fala sobre Apocalipse, as passagens difíceis do livro de Apocalipse, certo? Eu vou falar hoje sobre Apocalipse, capítulo 12. É 13, na verdade, 13, que fala sobre a besta que emergiu do mar. Muito interessante, certo? Mas antes, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu gostei e até mesmo a sua sugestão nos comentários, certo? Para que a gente possa subir, crescer. Vamos bater uma meta aí de 40 inscritos, certo? Então eu conto com vocês, amém? Bom, amados, no capítulo 13 do livro de Apocalipse, para que a gente possa se aprofundar ainda mais na palavra do Senhor, falar sobre a besta que subiu do mar. Bom, a besta, nós já sabemos quem é a besta, é o anticristo. Só que o livro de Apocalipse, ele trabalha como? Trabalha com figuras, com metáforas, certo? Grande parte do livro trabalha com metáfora. Então é importante nós sabermos que a besta, ela é, certo, o anticristo, que é o ser humano, que terá um poder dado por Satanás e autorizado por Deus. Isso aí nós já sabemos. Porém, o que chama atenção no texto é o que está registrado, que a besta, ela tem vários nomes de blasfêmias, ou seja, ela está falando mal de Deus e também dos santos, que é a igreja, certo? E aí, o que acontece? A Bíblia, ela diz o seguinte, uma coisa que eu queria trazer para os irmãos. A besta que vi era semelhante a um leopardo, diz o texto bíblico. Semelhante a um leopardo, ou seja, não é igual ao leopardo, mas sim se assemelha ao leopardo. João via uma visão em que a besta era parecida com o leopardo. E nós já vimos a figura do leopardo, como ele é, né? O leopardo é um dos felinos, não o felino, mas é um dos felinos que, em termos digamos assim, qual é a palavra que eu posso utilizar? Em termos de velocidade, é um dos felinos assim e um dos animais mais velozes do mundo, certo? O leopardo, ele é muito veloz, bastante veloz mesmo. Mas tinha pés como os de urso, ou seja, a besta, além de ser semelhante ao leopardo, tinha os pés como o de urso, certo? Como o de urso, ou seja, é uma comparação. Os pés são como de urso e ela era parecida com leopardo. E diz mais, certo? E ela tinha também a boca de leão. Além dela ter uma aparência de leopardo, os pés como de urso, ela também tem a boca de leão. São três animais, dois felinos e um que é mamífero, certo? Três felinos. E os três felinos, eles são, digamos, no seu ambiente, quando perturbados, eles são altamente agressivos, correto? Então, vamos ver o que está por detrás desta figura, certo? Que é colocada em Apocalipse. Bom, diz assim: existiram no passado, na idade do bronze, por aí, três grandes impérios que a Bíblia descreve: o Império Babilônico, certo? O Império Assírio e o Medo-Pérsia, certo? E teve o Egito, só que o Egito a gente não vai contar, porque aqui se fala de três impérios. O Império Babilônico, ele tinha como símbolo o leão, certo? O leão era o símbolo do Império Babilônico. O Império Assírio também tinha o símbolo como de leão, mas às vezes eles utilizavam o que? A águia, né? Mas o Império Medo-Pérsia tinha como símbolo o urso, certo? O urso. Nós sabemos disso por causa de Daniel. Então, vamos pegar também um outro império que eu não citei agora, que é o Império Romano. De fato, o Império Romano, o símbolo deles, o estardante, né,
que é o pendão, eles usavam uma bandeira e a pessoa ia à frente com o estardante de uma águia. Então, vamos pegar aí o assírio e o babilônio, correto? E colocar o leão e o império Medo, Pérsia, e vamos colocar aí o urso e o império romano como a águia. Porém, a Bíblia não descreve aqui a águia, certo? Mas o romano está incutido aqui de forma implícita. A Bíblia descreve o leopardo, certo? E o império assírio tem um símbolo também como de leão, porque o império assírio ele veio antes do império babilônico, lá na Mesopotâmia. Então, um copiava o outro, mas também o império assírio ele tinha também outros animais como características. Mas aí, depois que o império egípcio foi eliminado, o império babilônico, o império assírio surgiu como potência, depois o império babilônico surgiu como potência, depois que o império Medo-Persa surgiu como potência, surgiu também o império grego macedônico, que tinha como símbolo o leopardo. Não que eles utilizassem o leopardo como símbolo, mas a rapidez com que Alexandre o Grande conquistou as terras da Europa e também da Ásia e em uma parte do norte da África, fez com que o simbolismo viesse a ser do Império da Macedônia, que também ficou conhecido como Império Grego, porque a língua que Alexandre quis que os outros reinos ou outros países falassem era o grego. Então aí nós temos, por ordem crescente, leopardo, que simboliza o Império Grego Macedônio, o urso, os pés de urso para sustentar, certo? Que simboliza o Império Medo-Pérsia, e a boca de leão, que simboliza o Império Babilônico, junto com o Império Assírio, certo? Então são os três grandes impérios que dominaram o mundo. O Egito não conta, porque o Egito não dominou uma parcela daquele mundo antigo. Ele só dominou ali entre a Palestina e o seu reino e uma parte da Líbia, certo? E a Etiópia. Então não conta muito o Egito, só conta o Império da Babilônia, o Império Persa e o Império grego ou macedônio. Então são três grandes impérios. E o anticristo ele vai ser o novo império, ele vai ter em mãos o novo império romano, certo? O novo império romano. Porém, a Bíblia não chama de novo império romano, a Bíblia chama de Babilônia, certo? Por quê? Porque esses impérios, todos esses impérios que vieram antes de Cristo, certo? E até mesmo o que veio depois de Cristo, antes, durante e depois de Cristo, que é o Império Romano, são impérios que de fato surgiram, mas surgiram para conspirar, certo, contra o povo de Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, certo? Então é importante entender que o império do Anticristo ele será preenchido com os quesitos destes impérios, porque Nabucodonosor ele sempre quis dominar o mundo e conseguiu, mas o mundo que ele dominou foi aquele mundo conhecido. Que mais? O Império da Síria também dominou o mundo conhecido, não todo o planeta Terra. Alexandre o Grande conseguiu dominar uma boa parte do planeta Terra, certo? Mas mesmo assim não dominou o planeta Terra, tirando logicamente outros impérios que foram tão grandes como o de Alexandre o Grande, que aqui eu não vou citar, certo? E o Império Romano, que também conseguiu dominar boa parte da Europa, a Europa do Sul, certo? Conseguiu dominar também a Europa, uma boa parte também da Europa do Norte, correto? Mas uma parte ali da África do Norte e da Ásia Menor ou do Oriente Médio, mas de fato não conseguiram dominar o mundo. Então, o império do Anticristo ele vai conseguir fazer o que esses impérios não conseguiram fazer, que é justamente dominar, certo, o mundo. O Anticristo vai conseguir trazer a paz mundial, vai conseguir acabar com a fome, vai conseguir acabar com as doenças. Ele vai ser o super-herói que todos os seres humanos esperam. Porém, ele vai querer ocupar o lugar de Jesus, ele vai querer ser o Anticristo. Ele vai querer ser o Cristo, certo? Vai querer ser o Cristo. E todos que
não aceitarem seu governo, nós sabemos do que vai acontecer. Eles serão perseguidos. Por quê? Porque eles vão estar indo contra o verdadeiro sistema que está dando certo. Você entende? Então, tudo isso que eu falei corresponde à história atual que vai acontecer. Porque a história, ela fala do que aconteceu, do que está acontecendo, do que vai acontecer ainda. Então, é a conjuntura dos fatos, para que a gente possa ficar ligado que esses impérios não existem mais, fisicamente falando, mas as suas ideias, elas ainda existem, certo? A Bíblia diz que o anticristo já está no mundo, desde o apóstolo João, só que não o anticristo no sentido físico, mas as suas ideias existem há muito tempo. Desde que o mundo é mundo, as suas ideias existem, certo? O anticristo físico pode existir hoje em dia, no nosso tempo? Pode, pode, é claro que pode. Porém, nós não sabemos se ele está ainda no nosso meio, porque não sabemos o quanto tempo iremos viver na Terra. Estamos aí no terceiro milênio da era cristã, né? Estamos em 2022, podemos estar daqui a pouco 2030, 2040, 2050. O anticristo pode nem ter nascido ainda, nós não sabemos, certo? Essas coisas. O que sabemos é que nós devemos ficar atentos ao sinal, certo? Então, amados, que Deus abençoe e Jesus possa abençoar você e sua família. Amém.